Opa, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as implicações e as principais aplicabilidades do neurônio da Jennifer Aniston para a interface cérebro-máquina. Vamos lá? Recentemente eu publiquei lá no nosso blog um post falando do neurônio da Jennifer Aniston e o que eles podem nos dizer sobre a interface cérebro-máquina. Se vocês não leram ainda o nosso post no blog, o link vai estar aqui na descrição, só ir dar uma olhada lá. Então, esse artigo foi publicado em 2005 pelo pesquisador Rodrigo Ken Quiroga, que ele é o PI, né, o principal pesquisador do Laboratório de Neuroengenharia da Universidade de Leicester. O que ele queria fazer? Nesse estudo de 2005, ele queria descobrir quais eram os alvos, ou seja, os focos epiléticos em um paciente que tinha epilepsia crônica. Então, ele decidiu registrar alguns locais, né, que são comumente tidos como sítios ou os locais que são focos para epilepsia, e ele foi registrado de forma eletrofisiológica. Com base em outros vídeos que eu já mostrei para vocês, essa aqui é uma imagem de um corte, né? Imagina que eu estou cortando a minha cabeça aqui lateral. Essa aqui é uma imagem de um corte lateral, onde a gente tem o escalpo, que é o couro cabeludo, o osso, que é o crânio, as camadas que protegem o cérebro, que é dura mater, aracnoide e epimater. Aqui, nesse marrom claro, nós temos o córtex, que é onde tem uma alta densidade de neurônios, e aqui nessa substância mais clara, em bege, a gente tem a substância branca, que é onde a gente tem os feixes dos axônios, né? E aqui desse lado tem a origem do sinal. Então, eles não mediram com eletroencefalografia, por exemplo. Eles mediram com uma metodologia de registro de eletroencefalográfico mais profundo, que é capaz de descrever e registrar os sinais dos potenciais celulares de neurônios unitários, ou seja, é possível isolar e saber quantos neurônios existem ali ao redor daquele eletrodo, em determinada localização, e fazer o registro e ver qual é o padrão de disparo no tempo, né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram os eletrodos na cabeça do paciente em diversos sítios, ou seja, diversos locais, que são comumente tidos como foco para epilepsia, e eles colocaram um estímulo muito peculiar e muito usado até então e muito utilizado até hoje, que são faces. E também ali, além de faces, eles colocaram estímulos como locais turísticos, por exemplo, né? Então, aqui está mostrando um paradigma com o banco de faces que foi feito pelo Paul Ekman, por exemplo. E nessa imagem mostra um paradigma com uma sequência de imagens que aparece por um determinado tempo na tela, né? Então, basicamente, aparecia uma imagem, essa imagem sumia, depois aparecia outra imagem, a imagem sumia. Isso também pode ser feito com cartelas, né, que é feito com bebês. Existem vários tipos de banco de dados e a gente também já tem um post e um vídeo aqui no nosso canal no YouTube falando sobre processamento de faces e potenciais relacionados a eventos. O link também vai estar aqui na descrição. Para entender o que acontece com o padrão dos neurônios e para entender o que acontece como o estímulo é processado, eu vou definir para vocês aqui dois termos em neurociência, que é o termo do encoding e o termo do decoding. O encoding, ou seja, ele está relacionado a como os neurônios respondem com a resposta cerebral dada a um estímulo. Então, como é que funciona? A gente, nesse caso aqui, tem um estímulo auditório, que poderia ser a imagem de uma face, poderia ser um cheiro, poderia ser um toque, um aperto de mão, ou todo qualquer tipo de input, ou seja, de entrada sensorial. Então, aqui a gente tem um estímulo auditório, que tem um determinado padrão aqui, né? Esse estímulo ele é ouvido, e o encoding ele está relacionado a como os neurônios respondem dado um estímulo, né? Então a gente tem um estímulo e a gente tem a resposta. O decoding é o processo contrário, ou seja, é o valor 1 menos o encoding, né? Que no caso é a decodificação. Ao invés de a gente saber a resposta cerebral a partir do estímulo, o decoding a gente é capaz de saber o estímulo baseado na resposta cerebral. Então a gente vai ter o registro de eletroencefalografia, a gente vai ter o registro de NIRS, por exemplo, ou de ressonância, tomografia e etc. E a gente vai traduzir esse sinal e fazer o caminho contrário. A partir do dado observado no cérebro, descobrir qual é o estímulo que está sendo visualizado ou escutado, ou que tipo de input sensorial está acontecendo ali. Então é muito importante porque o estudo do neurônio da Jennifer Aniston, ele foi feito todo com base na teoria do encoding,
porém suas principais contribuições para a interface cérebro-máquina, eles estão relacionados ao decoding. Vai ser explicado posteriormente por que para vocês. Para entender os principais resultados obtidos pelos pesquisadores, eu preciso explicar um pouco para vocês sobre um gráfico bastante peculiar em neurociência e eletrofisiologia, que é um gráfico que a gente chama de gráfico de raster plot. Ah, aqui, nesse primeiro retângulo de cima, está sendo mostrado o índice de canais. Isso também pode ser a quantidade de eletrodos ou a quantidade de neurônios que está sendo registrado. E no eixo X, nós temos a variável tempo. Então, o que é que acontece? Nesse momento no tempo, vários neurônios disparam ao mesmo tempo. Nesse momento no tempo aqui, no final, poucos neurônios disparam ao mesmo tempo. Então, se nesse momento no tempo, digamos que é 0,2 aqui, né? Que está variando entre 0 e 0,5. Digamos que aqui é 0,2. É mostrada a imagem de uma face, por exemplo. Eu sei que no momento do aparecimento dessa face, vários neurônios de um determinado local, ou seja, os neurônios onde o eletrodo foi inserido, está respondendo a essa face, né? Se nesse momento aqui também 0,3 segundos, por exemplo, vários neurônios estão respondendo, a gente também pode dizer que esses neurônios respondem à face. Então, a visualização de um raster plot geralmente é feita a partir desse padrão superior, e nesse padrão inferior a gente tem a frequência de disparo, né? Ou a quantidade de disparos unitários. Então aqui a gente tem o tempo e a quantidade de disparo, e aqui a gente mostra que é congruente. A quantidade de disparo médio é como se fosse o valor médio de todos esses valores aqui, né? Então, entendendo um pouco de como funciona o gráfico de raster plot, a gente vai conseguir visualizar os principais resultados obtidos por esse estudo. E aqui está o principal resultado, o resultado que foi mais vendido pela mídia. Muita gente discute esses resultados. É muito interessante que ele já tem um significado totalmente diferente hoje em dia, que é relacionado à memória. Como células de hipocampo registram padrões, etc. Então, para dar um pouco mais de detalhes sobre o estudo, esses neurônios que estão sendo mostrados aqui, nesses vários gráficos de raster plot, para cada imagem, eles são neurônios localizados no hipocampo. O hipocampo é uma área muito peculiar que está relacionada à entrada e o armazenamento de novas memórias, né, junto com outras áreas frontais também. Então, o que acontece? Quando esses neurônios que estavam ao redor dos eletrodos, que estão no hipocampo, disparavam, eles observaram que era exatamente no momento e no tempo em que aparecia faces, mas não somente quando aparecia faces da Jennifer Aniston, aquela atriz do seriado Friends, vocês lembram? Então, aqui a gente vê um gráfico de raster plot em azul para as imagens sempre que aparecia Jennifer Aniston, e embaixo a gente vê o gráfico da quantidade de disparos, né? Então a gente vê que essa quantidade de disparos e a densidade de disparos pelo raster plot ele foi muito superior quando comparado com outras imagens, né? E o mais legal é que ele é muito inferior para imagens que não têm a Jennifer Aniston de maneira alguma, seja ele locais turísticos, animais ou outras celebridades. Porém, ele dispara com uma certa significância, que não é estatística, para faces que contêm Jennifer Aniston e outras pessoas, né? Então, algumas teorias para explicar isso surgiram, né? Vários pesquisadores tentaram estabelecer algumas teorias para o porquê desses neurônios localizados nesse local dispararem sempre quando aparece uma imagem da Jennifer Aniston, né? Como está sendo mostrado em detalhe aqui nesse quadrado azul claro, né? A qualidade não é tão boa porque essas imagens são as imagens disponíveis no artigo e eles não disponibilizaram as imagens em alta qualidade ainda. Outra coisa curiosa, não, desculpa, voltando. Para tentar explicar isso aqui, vários pesquisadores lançaram algumas ideias, né, cartas abertas, etc., aos pesquisadores. E uma delas era que esse neurônio ele não respondia a Jennifer Aniston em específico. Ele responde ao padrão de círculos e semicírculos que acontecem com o rosto da Jennifer Aniston em diversas angulações. A gente sabe que a gente consegue processar faces porque existe uma evolução, uma mudança no modo com que a gente processa formas geométricas. O nosso rosto nada mais é do que formas geométricas, círculos e semicírculos, e distâncias bem delimitadas entre olhos, entre sobrancelhas, distância entre olhos e nariz, distância entre boca e nariz, e tudo isso é processado no cérebro como funções geométricas também, como círculos e semicírculos também, e, além disso, como funções lineares. Então, eles identificaram, uma das teorias era que existia um padrão
não relacionado à face, mas sim com o valor atribuído, ao valor geométrico da face atribuído ao cérebro. E aí não importava a angulação em que a Jennifer Aniston estava. Era o padrão do processamento da face dela, né? Isso caiu por terra muito fácil, quando posteriormente eles colocaram a face de outras atrizes e outro eletrodo também localizado no outro lado do hipocampo, eles viram que existia outros neurônios que disparavam com alta densidade para Halle Berry, que é outra atriz. A atriz que fez Mulher Gato, vocês lembram? Só que nessa segunda parte do estudo aqui, eles não colocaram somente a atriz sorrindo. Ele disparava quando aparecia o desenho da face da atriz e também a atriz com a máscara da Mulher Gato. E além disso, ele também disparava com alta densidade, a gente consegue ver aqui, quando aparecia o nome Halle Berry na tela. Então é um neurônio de disparo associativo, de alguma forma que a gente não sabe explicar ainda. Está relacionado à memória, obviamente, por estar no hipocampo, mas ele não processa somente a parte física e geométrica da face, não somente teorias de círculos, semicírculos e vetores lineares. Eles processam também as atribuições que a gente dá para determinada face, como o desenho, como a atriz com máscara e também como o nome dela aparecendo na tela, né? Então, qual é a principal aplicação desse estudo para a interface cérebro-máquina? A interface cérebro-máquina pode ser definida como uma interface em que é registrado o sinal cerebral de alguma forma, ou seja, tanto com eletrofisiologia invasiva, com registro de eletrodos internos, né, implantados no cérebro após a cirurgia, tanto com eletrocorticografia, tanto com a eletrocorticografia, que é outra metodologia que eu já falei antes em um outro vídeo sobre as bases de eletrofisiologia. Esse registro também pode ser feito com eletroencefalografia, com o NIRS, que é uma metodologia de registro da atividade cortical a partir da emissão de luz. Pode ser feito também com ressonância magnética, com magnetoencefalografia. E essas são as principais metodologias utilizadas para a interface cérebro-máquina ou interface homem-máquina. Então, a gente tem um registro da atividade cerebral com alguma dessas metodologias que eu citei anteriormente. Esse registro da atividade cerebral, nesse caso, é de forma invasiva, está sendo registrado o córtex M1, que é o córtex motor, relacionado pela parte de controle motor fino do nosso corpo, do músculo estriado esquelético, principalmente. Então, esse sinal é convertido em um gráfico de raster plot que é interpretado geralmente por um gerador de classificador em tempo real que vai realizar um movimento ou atividade em um determinado dispositivo. Esse dispositivo pode ser a tela de um computador, o mover de um jogo, pode ser uma cadeira de roda, ligar a luz de uma casa para casas automatizadas, ou, nesse caso, para o controle de uma mão robótica. Então, existe um padrão no raster plot para a mão fazer tal movimento, existe um padrão para a mão abrir, existe um padrão para a mão fechar, para haver movimentos laterais. Então, nesse caso, a seleção de características baseadas no raster plot vai fazer o movimento do braço robótico. Esse movimento no braço robótico ele vai ser lido por um sensor que vai converter esse movimento nos padrões de microestimulação para o córtex sensitivo. Então a gente vê que a maioria das interfaces cérebro-máquina elas funcionam idealmente a partir do registro ao controle do device, do dispositivo, mas só existe a assimilação da interface baseado em feedback, né? Que é um dos grandes desafios hoje em dia. Né? O grande desafio de hoje em dia é descobrir qual a melhor maneira de estimular o córtex sensitivo, que é o córtex relacionado ao feedback de como a gente sente tal ação. Né? Então, essa parte aqui ela ainda não está sendo realizada com tanta especificidade. Isso faz com que a maioria dos pacientes que tenham uma interface cérebro-máquina ou homem-máquina para controlar próteses, cadeiras de roda, geralmente não aceitem muito bem esse tipo de metodologia, porque eles não têm um feedback, ou seja, eles não têm esse aparelho como seu, como extensão do seu corpo, porque o movimento está acontecendo, mas eles não têm um feedback, né? Além do visual. Então, as principais conclusões do estudo do neurônio da Jennifer Aniston para a interface cérebro-máquina são, justamente, existe um padrão de resposta, de padrão de encoding e decoding para determinados movimentos, para determinadas faces, e o desafio é
baseada na teoria do encoding e decoding, como amplificar e melhorar a qualidade das interfaces cérebro-máquina, né? Então, uma maneira de fazer isso é utilizando eletrodos que são de registro ah, mais capacitários, né? Ou seja, com a maior capacidade de distinguir quantos neurônios existem ali. Né? Na figura E aqui a gente tem um eletrodo que é chamado de heptodo. Muitas empresas trabalham com eletrodos que são 4, dispostos em um sistema quadrático, né? Um em cada aresta. Ah, e a partir disso a gente consegue distinguir quantos neurônios, com mais fidelidade, distinguir quantos neurônios tem ali ao redor e saber o padrão de disparo deles, né? Esse aqui é um heptodo, onde tem um eletrodo central e 6 circundantes. Isso aumenta o nosso poder de capacidade para saber quantos neurônios existem ali ao redor. E, nesse caso, fazer o processo contrário, né? Que é o processo do decoding. A partir do registro, saber qual foi o estímulo dado na tela, né? Porque o momento do feedback ele é necessário da gravação de um paciente normal que tem a função normal saudável, que tem a função pré-estabelecida. Então, nesse caso, se eu quero saber qual o padrão de resposta cerebral, para saber qual é a melhor maneira para microestimular, eu tenho que registrar exatamente os neurônios do córtex S1, que é o somatosensorial, que está relacionado às nossas sensações, eu tenho que registrar com microeletrodos em um paciente normal qual o padrão para o movimento em S da mão, qual o padrão para o movimento de abrir, qual o padrão para o movimento de fechar. Porque uma vez que eu tenho esse padrão, eu consigo fazer o decoding, né, que é a partir do registro saber qual é o estímulo e do estímulo fazer o parâmetro de microestimulação para fechar essa alça aqui, fechar o feedback e, enfim, dizer, olha, uma interface cérebro-máquina com feedback ela funciona mais porque o indivíduo assimila o dispositivo, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. O artigo e os links que eu falei vão estar aqui na descrição juntamente com o nosso contato. Um abraço e até a próxima.